Boa noite, pessoal. Vamos começar com os avisos da noite. Vou logo falar do nosso chá beneficente, senão a Heleninha briga comigo. Então será o nosso 52º chá beneficente no dia 29/11. A partir das 14 horas aqui no buffet, na Padre Estevão Pernet 276. Os convites na livraria, que hoje está fechado, então já vou avisar que a Heleninha tem 2 convites. Quem quiser comprar, pode comprar aqui, é mais barato com a Heleninha. Hein? Nós vamos ter salgados, brincadeiras, e fora isso, como disse o nosso amigo Reinaldo, é uma ocasião da gente confraternizar, se encontrar fora do núcleo e falar, rir bastante, descontrair mesmo. Então, os convites, R$80 o individual. Se comprar 2 ou mais, cada um sai a R$70. Teremos bingos, sorteios e, claro, tudo isso contribui para a nossa arrecadação da assistência social. Falando em assistência social, o nosso eterno pedido aqui das cestas básicas, porque agora no fim do ano a gente arrecada para entregar 3 cestas básicas para as famílias assistidas. Então, vocês já sabem que a gente faz essa arrecadação dobrada aí para auxiliá-los nesse fim e começo do ano. O Encontro Amigo, apoio aos enlutados, acontece às quartas-feiras, às 20 horas. A senha e o ID do Zoom, esse é virtual, mas tem também um presencial das 14 às 15 horas, também às quartas-feiras, aqui na sala Herculano Pires. Ajuda bastante, apesar da gente conhecer a doutrina, sempre tem uma ocasião que a gente sente mais, que a gente sente o luto. Então é importante viver esse luto para a gente também não deixar no passado, mas para a gente conseguir seguir a nossa caminhada. A gente divulga também os aromatizadores para carro, aquele cheirinho que vai lá no painel, deixa o carro cheirosinho. Temos 2 fragrâncias, lá na livraria também a gente consegue adquirir e ajudar a nossa casa. Aqui eu tenho um aviso para a gente manter as medidas de prevenção da Covid, mas eu acho que isso aqui serve para qualquer sintoma de resfriado, né? Então, se a gente tiver alguma coriza, algum espirro, alguma tosse, pode até vir de máscara, se não tiver a confirmação, mas uma máscara, um distanciamento, eu acho que não vai deixar ninguém perdido, não. A gente divulga também os voluntários para a nossa Caspage, lá em Guaianazes, psicólogo, instrutor de inglês, instrutor de informática, educador de evangelização infantil. O psicólogo para atendimento presencial online, instrutor de inglês, aulas presenciais aos sábados, instrutor de informática, também presencial aos sábados, e da evangelização infantil, presencial aos sábados também, das 8 às 11h30. Interessados, procurar o Valdir Menezes, que é o presidente da Caspage. Acho que é isso. Desligar os nossos celulares, fazer a nossa vibração e o nosso esforço de conexão com os nossos mentores e amigos queridos. Vamos lá. A expositora da noite é a nossa amiga Angélica Sobral. Ela vai falar da vida e obra de Amélia Rodrigues. Evangelho e a mensagem e a prece inicial a Roseli Dias. As vibrações do passe e as vibrações gerais a Maria José Barata. E a vibração da água e a prece final a nossa irmã Dirlene. Então, bom trabalho para todos nós.
Ok, obrigada. Boa noite a todos. Mensagem do nosso Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal. Se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. A nossa mensagem é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, Irmão José. O tema, por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira, quase o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora, e a passagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor, mas não pode. Lamenta-se inutilmente, porque não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade do fazer. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir esse ambiente abençoado, com toda essa espiritualidade amiga, com todo esse ambiente tão preparado, e que sintamos o flash de luz do mais alto, adentrando os nossos centros de força, adentrando a nossa alma, o nosso coração, e que possamos, nesse momento, nos conectar do fundo do nosso coração, das nossas emoções, com o Evangelho que será apresentado, com a palestra, com as palavras ditas, com as vibrações, e que possamos sair daqui felizes, renovados e, acima de tudo, agradecidos pelo dia de hoje e por esse momento que ganhamos em nossa vida de estar aqui nesta casa de paz e amor. Que tenhamos uma noite de muita luz, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Dá para ouvir aí no fundo? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. E que essa noite seja de um profundo ganho espiritual para todos nós. Só que o boa noite aí foi meio fraco. Boa noite. Ah, agora sim. Então hoje nós vamos falar um pouco, trazer um pouco da trajetória da nossa querida Amália Rodrigues. E no dia 26 de maio de 1861, nascia Amélia Augusto do Sacramento Rodrigues. Simplesmente Amélia Rodrigues. Nasceu no município de Santo Amaro da Purificação, na Bahia.
Então, nós gostaríamos de agradecer a Heleninha e toda a equipe por essa oportunidade, para trazer um pouco da trajetória dessa nossa irmã, conhecida por muitos pelas obras ditadas a Divaldo Pereira Franco, mas pouco conhecida a sua trajetória enquanto encarnada. Muitas de suas obras estão sendo resgatadas por historiadores, como o caso de O Mameluco, que ela escreveu em formato de folhetim no século XIX e foi recentemente lançado em livro. Esta obra trata de debates raciais da época e mestiçagem do país. Quando encarnada, ela foi poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga, legítimo expoente cultural das letras da Bahia, numa época em que as mulheres eram preparadas para o casamento e cuidar da família. Através de sua fé cristã, propagava uma educação pautada em valores, traços que posteriormente seriam refletidos em sua atuação profissional. Era tão erudita que escrevia os sermões para os padres. Era uma pessoa que tanto sabia da parte religiosa, e sempre estava lendo, se inteirando de tudo o que acontecia no mundo. Amélia Rodrigues, ela não nasceu no eixo Rio-São Paulo-Minas. Ela nasceu no interior da Bahia. Veja as dificuldades que essa nossa irmã enfrentou. Então, só para podermos nos situar, alguns fatos históricos, acontecia muita coisa no mundo naquela época, mas para nos situarmos, fatos do Brasil. 1864, nós tínhamos o início da Guerra do Paraguai. 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Em 1889, nós tivemos a proclamação da República. E um fato bastante importante, foi em 1879 que as mulheres passaram a ter direito a ingressar em uma universidade. Mas, mesmo assim, a matrícula só poderia ser feita por seus pais ou maridos. Amélia Rodrigues era originária de uma família de poucas posses. Desde cedo, ela teve acesso à instrução educacional por intermédio de grupos religiosos, destacando-se com muita maestria nas atividades literárias e jornalísticas, até ganhar notoriedade como educadora. Dedicada, demonstrava sabedoria e logo não demorou a manifestar um interesse especial em lecionar. Vejam só, nós estamos falando aqui em 1883, quando ela iniciou sua carreira docente como professora lá em Santo Amaro, e em 1891 mudou-se para Salvador para assumir um cargo através de concurso no magistério público da capital e oficializou-se na profissão para se tornar mestra, como eram conhecidos os profissionais da educação na época. Amélia era uma pessoa prendada, que além de dominar a literatura clássica, estudou latim, francês, alemão, tornando-se uma mulher de cultura erudita. Sua formação intelectual foi além dos limites estabelecidos para as mulheres do seu tempo. É só vermos o que acontecia na época. O acesso que as mulheres tinham, e ela, desbravadora, com fé,
pautada em Cristo, ela desbravou, era persistente. Era grande destaque para uma mulher que nasceu, como já dissemos, na segunda metade do século XIX, no interior do Brasil. Sua fala mansa e conciliadora traduzia o caráter reto e firme de uma mulher que sabia qual era o seu papel na sociedade. Amélia não queria que as mulheres permanecessem anuladas na sociedade. Vale registrar que, devido ao excelente trabalho desenvolvido, contando com algumas parcerias, seja de grandes representações das sociedades de Santo Amaro e Salvador ou da própria igreja, ela ajudou a construir oficinas de costura, fundou escola para mulheres, entre outros. Era uma mulher empreendedora. Em Mestre e Mãe, que ela lançou em 1898, é um manual de educação moral e cívica para as moças. Amélia Rodrigues faz uma discussão sobre a importância da educação feminina e reconta sua própria trajetória. A obra se reporta ao sertão da Bahia, trazendo um contexto diferenciado da capital, demonstrando as deficiências e carências das crianças que viviam no interior do estado. É muito difícil, queridos irmãos, pesquisar e encontrar material sobre a caminhada dessa nossa irmã enquanto encarnada. A época, vejam só como já dissemos, ela não estava no eixo Rio, São Paulo ou Minas, no interior da Bahia. Imaginem a precariedade em que esses escritos foram guardados, foram arquivados. Esses historiadores que estão resgatando agora suas obras enquanto encarnadas, têm muita dificuldade e só o conseguem através de muita pesquisa e quando eles se encontram e trocam dados entre si. Trilhando a vida entre as letras, a religião e as articulações políticas e intelectuais, Amélia Rodrigues nos deixou um significativo legado. Quando de sua aposentadoria, foi difícil ficar repousando. O seu ideal de ensinar continuava vivo. Recuperadas energias, retornou ao magistério de forma ainda mais marcante. Nessa oportunidade, foi responsável pela fundação do Instituto Maternal Maria Auxiliadora, que mais tarde transformou-se na Ação dos Expostos. Aproveitando ainda o tempo disponível, dedicou-se à literatura, ao jornalismo, colaborando em publicações religiosas, entre as quais o Mensageiro da Fé, a revista Paladina e mais tarde a Voz. Escreveu peças teatrais, entre as quais Fausta e a Natividade, e ainda colaborou com poesias, Religiosa Clarice, Bem Me Queres, e escreveu mais ainda obras para a literatura infantil, didáticas e de romance. Ela veio a desencarnar em Salvador, no dia 22 de agosto de 1926, aos 65 anos, deixando a sua marca de trabalho inigualável, tanto na educação como na literatura e na assistência social. No plano espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor, baseado principalmente no Evangelho de Jesus, a sua fonte inspiradora. Encontrou na espiritualidade maior expansão para seu espírito desejoso de conhecimento e faminto de amor, dando vazão aos seus anseios mais nobres, aprofundando-se na mensagem do Cristo e na atualidade participa da falange de Joana de Ângeles
mentora de Divaldo Pereira Franco. Divaldo a define como a cronista do Evangelho, cujas passagens ela aborda com profunda sabedoria e encantadora visão da missão do Cristo, relatada numa prosa poética incomparável. Ao ler os seus livros, a impressão que temos, tanto que mais à frente vamos ler um trechinho, a impressão que se tem é que nós adentramos o livro. A sua narrativa é de uma beleza, de uma pureza poética, como se nós estivéssemos ali, naquela situação por ela narrada. Comentando acontecimentos daquele tempo de Jesus, quando Jesus esteve na Terra, a autora aborda problemas da atualidade em uma concepção evangélica, de modo a possibilitar enfoques próprios para as necessidades vigentes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa série evangélica psicografada por Divaldo Franco. Vamos aos livros. Fica aí, queridos irmãos, o quanto é importante o estudo, a pesquisa. Chegamos ao estudo de Amélia Rodrigues desde que lemos um desses livros pela primeira vez. Despertou em nós o interesse na beleza da sua narrativa e quem foi essa irmã enquanto encarnada. Que fique aí o convite, o quanto é importante nós demonstrarmos esse carinho, essa gratidão a esses irmãos que nos trazem tantos ensinamentos e tanta beleza sobre Jesus. Em ordem cronológica, Primícias do Reino, Luz do Mundo, Quando Voltar a Primavera, Há Flores no Caminho, Pelos Caminhos de Jesus, Trigo de Deus, Dias Venturosos, Até o Fim dos Tempos, A Mensagem do Amor Imortal e Vivendo com Jesus. Aí nós temos os livros. Amélia nasceu para ser o farol de Jesus e ela brilhou, mostrando o caminho através da vivência e da divulgação de seus ensinos no seu mais amplo sentido. Esses 10 volumes contêm somados nada menos que 1.737 páginas de luz. Várias obras de Divaldo, ditadas a espíritos diversos, contêm mensagens isoladas de Amélia Rodrigues. Depoimentos vivos, Sementes da Vida Eterna, Sol da Esperança, SOS Família, Compromissos de Amor, entre outros. Amélia Rodrigues também é autora espiritual de 2 notáveis livros da literatura infantil: O Semeador, 1981, e O Vencedor, 1994, também psicografados por Divaldo Pereira Franco. E como já dissemos, sempre é bom ilustrar, porque história cria memória. Então nós trouxemos um trechinho de um desses livros que fazem parte da coleção, Vivendo com Jesus. É uma história de conhecimento da maioria, mas a forma que essa nossa irmã narra é de uma beleza profunda. O trecho intitula-se Cegos para a Verdade. Vamos a ela. Jericó era uma cidade encantadora, bordada de flores e de laranjeiras, rica em fontes e córregos, situada próxima ao Rio Jordão e a Jerusalém. Constituía um dos orgulhos da Judéia. Era a passagem obrigatória entre a Galileia e Jerusalém. Por isso, era também um importante centro do comércio. Os oficiais romanos e os soldados
bem como estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam. Ao passo que a coletoria da alfândega a tornava moradora de muitos publicanos. Publicanos eram, naquela época, os tomadores de impostos, uma das seitas que compunham o judaísmo. Foi ali que Jesus curou o cego Bartimeu e que Zaqueu, tomador de impostos, recebeu a visita do Cristo em sua casa. E na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Jesus compôs a parábola do bom samaritano. Pairava no ar um perfume balsâmico da natureza. Jesus era seguido por uma multidão que desejava expressar sua alegria e gratidão quando dele se aproximaram 2 cegos, que começaram a gritar, pedindo socorro ao Mestre. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. O Senhor se aproximou suavemente e tocou-lhe os olhos apagados. Uma onda, inexplicável energia penetrou-os. Rompeu-lhes o véu da noite e a escuridão cedeu lugar à luz que os invadiu, provocando a princípio uma grande dor, logo seguida de alegria. Os 2 cegos recuperaram a visão, mas não se tem notícia de que se houveram embriagado da luz da imortalidade ou se tornaram à treva densa da alma. O mundo de ontem estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais, qual ocorre como o de hoje. Iluminados pela ciência e pela tecnologia, com arsenais de filosofias e de belezas, centenas de milhões veem, mas são cegos para seguirem pelo caminho de libertação que ele continua apontando. Por não se identificarem com seu piso, que é argamassado pelo amor, e as suas bordas construídas pelo perdão e pela caridade, conduzindo à luz. Veem sim, mas não enxergam. Têm olhos que brilham, mas que ainda não perceberam a luz do discernimento e da misericórdia. Afirma Amélia Rodrigues. Jesus permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição incomparável de modelo para a humanidade. E continua vigilante, aguardando apenas o instante que nos dispormos em abrir as portas do coração, buscando a viver com ele. Sempre lembrando, queridos irmãos, que essa porta não se abre de fora para dentro, só de dentro para fora. Ele está sempre ali ao nosso lado, mas à disposição de chegar até ele, a vontade pertence a cada um de nós. E tudo isso só é possível quando vivenciamos Jesus, quando em vez de lermos o Evangelho, ele é lido nas nossas atitudes. E vamos finalizar com um trecho do célebre Poema da Gratidão, que Amélia Rodrigues ditou a Divaldo Pereira Franco em Buenos Aires em novembro de 62, e que encanta em todos os lugares onde é declamado, pelo seu vigor apaixonado pelo Cristo. Geralmente Divaldo declama este poema no final de suas conferências. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidade mil. Que Jesus nos abençoe. Nossa gratidão a essa nossa irmã, que tanto nos trouxe e que continua nos trazendo. E que Jesus nos abençoe.
Nosso coração está em festa. Estamos nesse 20 de novembro de 2023, onde desde a manhã paramos para conscientizarmos o valor da nossa consciência, do nosso valor, que todos somos iguais, independente das cores, independente das religiões. Somos iguais e somos tão iguais que estamos ajoelhados em espírito, agradecendo ao Mestre Jesus pela graça de estarmos na fonte da vida, que é o paz e amor. Termos sido apresentado a nossa querida Amélia Rodrigues. Obrigada, irmã, por ter nos trazido tão valiosa biografia. E nesse instante de fé, e nesse instante de agradecimento, de amor, por tantos espíritos estarem aqui, nos entusiasmando com a fé, com a coragem, para restabelecermos as nossas energias físicas e espirituais. Sentemos, queridos, na nossa cadeira. Deixemos que a nossa mão direita fique sobre a perna direita e a nossa mão esquerda sobre a perna esquerda. Se nós tivermos alguma bolsa, algum livro, deixemos fora para que haja possibilidade maior da fluidificação. Nossos queridos amigos e companheiros, médios, já se prepararam há muito para que hoje estivessem aqui, para ministrarem, junto com os mensageiros de Jesus, a cura da alma, do espírito e do corpo. Por favor, vamos iniciar os passes. O alto da nossa cabeça, o nosso coronário, repleto de luzes, retirando todas as ideias negativas, todos os retratos fixos de ódio, de tristeza, deixando a nossa mente totalmente refeita pelo amor. Mentalizemos o nosso frontal com luzes, muitas luzes, para que os nossos pensamentos sejam sempre positivos, alegres, esperançosos. Que o nosso laríngeo possa nos dar sempre a condição da fala benéfica, da fala que conduz o amor, da fala que produz o carinho e a benevolência. Que o nosso cardíaco seja totalmente fluidificado com essas luzes, para que cada batida possa nos lembrar a responsabilidade de agradecermos pela vida, pela saúde, pela felicidade de nessa encarnação termos encontrado Jesus. Vamos pensando no nosso esplênico, totalmente fluidificado, com luzes, muitas luzes. Vamos para o gástrico, onde muitas vezes, através dos nossos comportamentos, nós prejudicamos o nosso gástrico, e que no campo material não encontra um diagnóstico, e somente através do passe
e da água fluidificada somos beneficiados. Mentalizemos o nosso genésico, repleto de luzes e de força, de esperança. Vamos aos nossos membros inferiores, descendo até os dedos dos nossos pés, dando a volta pela planta dos pés, voltando devagarinho todo o contorno da perna e fazendo novamente até a nossa coluna, vértebra por vértebra. Em cada uma, um ponto de luz. Em cada uma, um equilíbrio. E essa luz de Deus, novamente no alto da nossa cabeça. Ó Mestre amado, te agradecemos por tantas benesses. E por favor, nos acompanhe até as nossas casas. Adentre em todos os cômodos e deixe o teu perfume evangélico, não somente nos cômodos, mas em todos aqueles corações que ali se encontram. Mestre, sabemos que essa luz também chega até os nossos vizinhos, a nossa cidade, a nossa capital, ao nosso país e além fronteira. Obrigada, Mestre, por ter chegado também nos hospitais, nos asilos, nas creches, num leito de dor. Obrigada, Mestre, por ter recolhido em cada urna, tanto dos desencarnados como dos encarnados, o lembrete para que você, Jesus amado, cuide de cada um. E aqueles nossos irmãos que se encontram no Vale dos Suicidas, sejam fluidificados com essa luz luminescente que é o paz e amor. Essa fonte de luz que nos ilumina e que nos mostra sempre o caminho reto a seguir. Por tudo isso, Senhor, nós continuamos ajoelhados espiritualmente e te agradecemos pela presença desses novos jovens que aqui se encontram e que aprendem conosco a te conhecer, a te amar e a te servir. Que o paz e amor continue com as suas portas abertas e com a sua bandeira de paz e amor, fazendo a caridade a todos que aqui a procuram. Obrigada, Mestre, obrigada, obrigada eternamente, Jesus. E assim, ainda nessa vibração intensa que se formou neste salão, sobre todos nós, vamos fechando os nossos olhos, vamos mentalizando o vasilhame que trouxemos conosco com a nossa água, aquele vasilhame que deixamos em casa, no nosso lar. E vamos junto aos amigos espirituais, trabalhadores da natureza, retirando das matas, das águas, das plantas, das ervas, das flores, todos os eflúvios necessários para a fluidificação desta nossa água. Que ela possa ser para nós como um medicamento que nos fortalece, que nos reequilibra, que nos traz o nosso refazimento necessário no nosso dia a dia.
que esses nossos irmãos também possam levar até estes mesmos eflúvios, as águas daqueles nossos irmãos em dor, em sofrimento, que eles também possam receber a fluidificação dessas águas em todos os seus vasilhames, em todos os seus locais. Que esta água seja para todos nós o bálsamo para o nosso refazimento. E assim, ainda envolvidos por essa espiritualidade amiga tão querida, nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui recebendo todos esses eflúvios. Que possamos regressar ao nosso lar em paz, em segurança, e possamos levar conosco todas as bênçãos que hoje recebemos aqui. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça hoje e por todo sempre. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito trabalho. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ano.